Olá, oitavo ano, bom dia. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula, né? E nessa semana nós vamos estudar sobre as propriedades de um triângulo qualquer, tá certo? Na semana passada nós estudamos sobre as propriedades de um triângulo chamado triângulo isósceles, né? Vocês lembram? Aquele que tem dois lados iguais e um diferente. Agora, nessa semana, nós vamos estudar sobre as propriedades de um triângulo qualquer, tá certo? E os lados podem ser todos diferentes, todos iguais, pode ser qualquer triângulo, tá bom? Fique atento aí na aula de hoje. Vou encaminhar para vocês um vídeo que vai servir de apoio para vocês assistirem, caso não entenda o conteúdo, tá bom? É muito importante que vocês assistam para conseguir resolver as atividades de hoje, tá? Eu vou mandar o link. A gente aprende, né, desde quando a gente é criancinha, lá na pré-escola, né, o que é um triângulo, tá bom? Então, gente, o triângulo é o quê? É um polígono que possui três lados, certo? Em outras palavras, a gente pode dizer também que um polígono é uma figura formada por três pontos que não estão alinhados, ou seja, três pontos que não estão na mesma linha, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho A, B e C. Eu tenho também três lados, né? Três segmentos que eu posso chamar de AB, BC e CA. Agora, vamos dar nome aos bois, né? Então, o que eu vou chamar de vértice? Essas letras, né? A, B e C são esses pontinhos vermelhos, tá? Então, esses são os vértices. Os lados eu vou colocar os dois vértices que formam o lado, né? E vou colocar um tracinho em cima para indicar que é um lado. Então, eu tenho o lado AB, o lado BC e o lado CA, tá? Que estão aí em azul. E eu tenho também os ângulos internos, né? Que são formados por dois lados e um vértice. Eu vou chamar, né, por uma letra com um chapeuzinho em cima. E os ângulos aí estão indicados na cor verde. Em um triângulo eu tenho três lados, três vértices e três ângulos internos. Eu tenho nos triângulos algumas propriedades, tá bom? Que a gente vai estudar agora. A primeira propriedade que a gente vai ver é essa daí, ó, que diz o seguinte: a medida do ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes. Olhando assim, parece até bem difícil de compreender o que esse texto está falando, né? Mas vamos lá devagarinho. A medida do ângulo externo, o que é o ângulo externo, gente? Estou dizendo, ângulo externo é que fica do lado de fora do triângulo, tá? Então, nesse caso aqui, o ângulo externo está indicando por X, tá? E é esse ângulozinho amarelo aí. Então, o que ele está dizendo? Que esse X, ele é igual, tá bom? A soma dos dois ângulos internos que estão adjacentes a ele, estão posto a ele, tá bom? Se eu pegar esse ângulozinho vermelho e somar com esse ângulozinho azul, eu vou obter justamente o tamanho do ângulozinho amarelo. É essa propriedade que está sendo dita aí, tá bom? Um exemplo, se eu digo que esse ângulo vermelho aí mede 40 graus e esse ângulo azul mede 60 graus, então eu vou somar os dois e vou saber o tamanho do ângulo amarelo que está aí do lado de fora. Não é o ângulo que está dentro, é o ângulo externo. Olha aí esse exemplo que a gente tem, né? Eu tenho uma figura, né, um triângulo, e aí eu quero saber o tamanho do ângulo X. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou somar, né, os dois ângulos que estão adjacentes a eles, que no caso são os ângulos 75 e 30. Se eu somar 75 mais 30, vai dar 105. Então, é justamente o item D, né? Aqui eu tenho outro exemplo, pessoal, ó. Qual é o valor de X no triângulo abaixo? Só que agora, né, se vocês observarem, eu tenho aí, gente, letras e números, né? Eu tenho letras, que é a letra X, eu tenho números, né? Então, eu tenho um monômio. Para isso, eu vou fazer uma expressãozinha, né? Então, eu vou ter que dizer que o ângulo externo, nesse caso aqui, o ângulo externo é quem? É o ângulo C, né? O ângulo que está fora vai ser igual à soma desses dois ângulozinhos que estão aí
dentro, que nesse caso são 3x e 7x. Então, eu vou dizer, gente, que 130 vai ser igual a 7x mais 3x. Ou seja, 10x vai ser igual a 130, né? A mesma coisa, eu só fiz somar o 7 mais o 3, que vai dar 10, tá bom? Agora, para me poder isolar esse x, né? Eu vou pegar esse 10 que tá multiplicando ele desse lado e vou fazer a operação oposta. No caso, o oposto de multiplicar é dividir. Então, se o 10 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Agora, eu tenho x é igual a 130 dividido por 10. Ou seja, 130 dividido por 10 dá igual a 13, né? 13 é o valor de x, e é justamente o que a questão quer saber. Quer saber qual o valor de x, tá bom? Mas se a questão perguntasse qual o valor do ângulo B, o que você iria fazer? Substituir o x aí, tá bom? Ficaria 3 vezes x, só que o x é igual a 13. Então, ficaria 3 vezes 13, que daria 39. Todos estão entendendo, né, pessoal? Agora, pessoal, nós vamos ver a segunda propriedade, que diz o seguinte, ó. Se dois lados de um triângulo são desiguais, então o lado maior opõe-se ao ângulo de maior medida. Mais uma vez, parece confuso, mas vamos tentar clarear o que isso significa. Diz o quê, né? Que o ângulo que que tem a maior medida vai ser oposto ao lado que tem a maior medida. Por exemplo, aí, eu tenho o lado AC. Esse lado AC é o maior lado que tem aí nesse triângulo, tá? Então, ele vai estar oposto ao maior ângulo. Então, eu já sei que o maior desses três ângulos vai ser o ângulo B, porque ele está oposto ao maior lado, certo? Agora, pessoal, vocês vão resolver essa atividade de hoje, tá? A primeira questão diz o seguinte, ó. Qual é o valor de x no triângulo abaixo? Então, essa questão aqui você não vai utilizar as propriedades que eu ensinei a vocês hoje. Vocês vão utilizar o que vocês já sabem de um triângulo. O que vocês já sabem de um triângulo? Que se eu somar os três ângulos internos, ele vai dar igual a 180 graus, tá certo? É isso. Você vai somar 2x mais 20 e vai igualar isso a 180, tá certo? Daí depois você vai encontrar o valor de x, né? Resolvendo essa expressãozinha algébrica. Agora, essa daqui você vai fazer justamente aquilo que a gente estava mostrando, né? É a propriedade 1, né? Você vai fazer x vai ser igual à soma dos dois ângulos que estão aí indicados, tá bom? É facinho. Essa questão, ela é um pouco mais complicada, tá bom? O que você vai fazer nela? Você vai começar olhando para esse triângulo aí, CDE, tá? Esse triângulo aí da direita. Então, você já tem aí um ângulo externo, tá vendo? Que é o ângulo 135, é o ângulo externo. Eu posso dizer que o ângulo externo é igual, né, à soma dos dois ângulos que estão ali adjacentes a eles. Então, eu posso dizer que 135 vai ser igual a x mais 60. Então, dessa equaçãozinha eu já encontro o valor de x, né? Qual o valor que eu somo 60 que dá 135, né? Então, esse é o valor de x. Então, depois que eu encontro o valor de x, eu vou tentar encontrar o valor de y, né? Então, eu já posso encontrar o valor de y aí, tá bom? Esse ângulo 135, gente, também é ângulo externo desse triângulozinho aí, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu vou colocar 135, né? Vai ser igual a 75 mais y, né? Fazer a mesma coisa. E aí, desse modo, eu vou encontrar o valor de y também. Depois é só marcar a alternativa correta. Agora, pessoal, queria mandar um grande abraço a todos os estudantes que estão participando das aulas à distância. Eu queria dizer que vocês fazem toda a diferença na sala de vocês, tá bom?
E queria dizer que eu tô aqui para ajudar, não tenho vergonha, pessoal, de perguntar. Eu só vou poder responder, ajudar vocês se vocês me perguntarem, tá bom? Então, um abraço, estou aguardando as dúvidas aqui.